Boa noite, bem-vindos a mais um Iluminoite comigo, Raíza Xue, um programa do Brazilian Times diretamente para você. A gente tem algumas novidades, vamos falar um pouco das notícias de hoje, vamos falar um pouquinho também sobre algumas outras coisas que estão acontecendo, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Então fica aí ligado. Se você é novo aqui no Brazilian Times, seja bem-vindo. Nós abrimos esse jornal para que vocês também possam se comunicar conosco. Então, se você tiver perguntas, comentários, você pode colocar aqui embaixo que a gente... isso é feito ao vivo, então qualquer coisa a gente pode sempre trocar uma ideia, né, praticamente. Mas fica aí ligado, a gente vai começar, vou colocar aqui a vinheta para o pessoal ir chegando e a gente vai começar agora o Iluminoite, trazendo informação para iluminar a tua noite. É isso mesmo, gente, bem-vindos. A gente tem muita informação para conversarmos hoje, para passar hoje para vocês, mas a gente vai ter que começar com uma que não é tão legal, né? Eu vou aproveitar também a chance e falar que você não saia daqui hoje. Hoje a gente tem muita informação, mas a gente também tem alguns anúncios, bem interessantes e bem importantes para a comunidade brasileira. Não sai daí, daqui a pouco eu vou passando eles. A gente vai começar falando um pouquinho sobre violência e polícia. E por que combinando os dois? Não quer dizer que polícia traz violência ou acaba violência, ou gera violência, é só porque a questão é violência policial e o resultado disso. Ano passado, nós vimos vários protestos aqui nos Estados Unidos, e nesse ano a gente também já viu alguns exemplos de problemas com a polícia no caso de uso excessivo de brutalidade policial no cargo que eles estão de confiança para a população. Isso tem sido um pouco muito aparente, aliás, bem aparente no país inteiro, e Nova York decidiu que eles vão começar a retreinar os policiais e treinar especificamente no caso de desescalar, diminuir os problemas ou evitar que os problemas, as crises ou qualquer coisa que eles vão resolver se torne algo violento. Então, 35 mil policiais oficiais, eles estarão sendo treinados como um esforço de desescalar conflitos. Isso vem por causa do que a gente viu ano passado, com todos os protestos, com todos as brigas policiais e todas aquelas coisas que a gente viu, e está dando sim o resultado. Ao invés de desestruturar a polícia ou tirar fundos, eles estão investindo para que esses policiais estejam mais aptos a servirem à população e a proteger a população e evitar riscos. Isso também veio em meio a alguns acontecimentos aqui nos Estados Unidos que acabaram ficando na mente das pessoas agora, vieram à tona por causa de uso de força excessivo da polícia e, em muitos casos, sem nenhum aviso prévio. E aí eu vou passar essa história, eu ia falar mais no fim, mas eu vou falar um pouquinho até mesmo para explicar para vocês. Isso aconteceu hoje no Colorado, hoje é dia 26, né? Aconteceu hoje no Colorado, em Arvada. Arvada fica mais ou menos do lado de Denver, perto de Aurora, ali é uma área grande, cheia de brasileiros também, tá, gente? E nessa área de Arvada, um policial estava sendo caçado, literalmente caçado por um rapaz que queria assassinar o policial com uma arma daquelas AR-15, né? Aquelas grandonas, assim, de guerra. E o que acontece é que um cidadão de bem viu que esse policial estava andando para uma emboscada, onde essa pessoa ruim estava lá com a arma, né, pronto para atirar. E esse cidadão de bem, que ele tem a concealed carry, que é a permissão para carregar armas, ele aproveitou da situação e decidiu bancar de herói, né, e defender o policial. Fez muito bem. Porém, no que ele tentou tirar a arma do possível atirador, né, outros policiais chegaram ao local e atiraram nele, mataram ele na hora.
Ele não teve chance nem de se explicar que ele estava salvando o policial, que ele não estava ali causando problemas. Então, ou seja, a polícia chegou e já foi atirando sem nem perguntar, sem nada, né? E no caso do policial que foi salvo, ele veio a público e falou que sim, o cara foi um herói, porque ele acabou salvando a vida desse policial e eles entenderam mais a história depois. Mas a ação foi atirar primeiro, perguntar depois. Isso foi um problema, né? Porque acabou resultando na morte desse rapaz. E aí a gente viu outro exemplo também que aconteceu essa semana, mais especificamente em Chicago. Chicago, no estado de Illinois, de onde o presidente Obama vem, né? Um adolescente foi visitar a namorada e foi para a parte da porta dos fundos, ficou lá esperando para que ela viesse, e nisso o policial foi e o atacou com uma arma daquelas elétricas, a taser gun, que dá o choque elétrico. O rapaz caiu praticamente inconsciente, bateu a cabeça também numa estrutura de concreto que estava lá, mas em nenhum momento o policial anunciou ou pediu para que o rapaz se rendesse, esperasse, veio uma história. Já foi aquele, atirou primeiro, perguntou depois. E essas duas histórias em linha com o que eu falei agora no começo, de que Nova York, o estado de Nova York, estará treinando 35 mil oficiais como forma de desescalar e evitar essas situações de violência. O Washington Post também falou que isso vem da observação do aumento de violência envolvendo policiais e tiroteios que acabam resultando em mortes. Como eu falei aqui, até mesmo esse tiroteio que aconteceu hoje em Colorado, e que acabou, o herói, de certo modo, acabou sendo o que morreu, né? E esse movimento de Nova York está ganhando força a nível nacional, porém nenhum outro estado anunciou que estará tomando as mesmas medidas. Porém, assim, esperança, e até mesmo pelo pessoal de Nova York que está implementando essa lei, eles já estão vendo que há, sim, um padrão, uma chance de que os outros estados americanos também adotem essa medida e possam, assim, prevenir mais violências policiais e acidentes policiais também, né? Então, para você que está chegando agora, boa noite. A gente está continuando aqui com as notícias. Acabei de falar apenas dos policiais de Nova York que estarão sendo submetidos a um treinamento para que eles aprendam a desescalar, a diminuir, a não piorar as situações de conflitos com civis. E aí, falar em conflitos e falar em militares e polícia, né, defesa, quase 900 agentes do Serviço Secreto americano foram infectados com Covid-19. Isso foi de acordo com um relatório de uma organização que é daquelas non-profits, né, que se chama Citizens for Responsibility and Ethics. Eita, hoje não está saindo em inglês, né? Então, esses cidadãos, por responsabilidade e éticas, fizeram esse relatório e acabaram dizendo que Trump tem a maior culpa nessa parte por ter sido irresponsável nas medidas que ele tomou e colocando maior risco para o serviço secreto americano. Alguns, com certeza, claro, adoeceram desde a presidência do Joe Biden, mas o relatório não diferenciou quantos em cada período. Porém, desde março de 2020, março do ano passado, quase 900 agentes do Serviço Secreto americano foram infectados. E aí a gente vai continuando aqui, tem muita notícia. Para você que está chegando agora, boa noite, se aproxime, né? Esse é o Jornal do Brazilian Times, o Iluminoite. A gente traz informação, tenta trazer entretenimento também. E você pode participar, não se esqueça, você só escrever aqui no comentário e a gente vai conversando com você também, tá? E olha só, uma briga de vizinhos no Reino Unido. Acabou numa coisa bem tragicômica, ou melhor, mais comédia que trágico. Trágico para uma coitada de uma árvore. No Reino Unido, vizinhos estavam disputando que uma árvore estava incomodando o vizinho B, vamos chamá-lo de vizinho B, porque os pombos estavam sujando mais a calçada dele, por causa da parte da árvore
que ficava na calçada dele. Deu para entender? Então, ele decidiu uma medida muito drástica, muito até engraçada e ridícula, porém trágica para a árvore, de fazer uma aparação dos galhos e assim evitar que os pombos ficassem defecando na garagem dele, ou melhor, na driveway. É uma coisa assim muito ridícula. Just leave it alone, como a gente fala em inglês, né? Deixa, esquece. E olha só o que aconteceu. Vamos ver aqui se eu consigo achar essa foto, porque foi uma foto muito engraçada. Peraí, vamos vendo, porque o meu programa não gosta de abrir as notícias assim antes da hora, então vamos ver aqui, ó. UK Neighbors. Vamos ver aqui. Vamos ver, dá só um segundo, gente. Olha só. Consegui achar, finalmente consegui achar. E olha só o que aconteceu com a coitada da árvore. Você tá vendo que palhaçada? Vamos ver. Olha só. Tá vendo? Trágico para a árvore, porém muito engraçado para a gente ver, né? Uma besteira. Briga de vizinhos é aquela coisa, né? Ninguém quer nem se meter. Porém, esse vizinho arranjou uma forma muito até criativa de não tirar a árvore, porque não era dele, mas de poder reparar, limpar aquela parte da árvore. Foi isso que ele fez. E aí a gente vai continuando aqui, a gente tira uma notícia leve, às vezes, só para a gente dar uma relaxada. E aqui a gente vai falar de uma que talvez você já esteja sentindo. Todos os Estados Unidos, aliás, os Estados Unidos inteiros já sentiu onda de calor. Porém, os mais afetados estão no lado oeste, especificamente Pacífico Oeste. Eu estava em Portland no ano passado e não estava tão quente, chegou a ficar bem quente. Esse ano eles já estão colocando temperaturas recordes de mais ou menos 115 Fahrenheit, o que é muito, mais ou menos uns 50 Celsius. Olha só que calor. Muitos lugares do Pacífico Oeste já estão reclamando dessa onda de calor, que está meio que se sentindo assim, fazendo com que eles se sintam no micro-ondas. Como a gente fala em inglês, heat wave se tornou, na verdade, o micro-ondas, microwave, para essas pessoas. E muitos desses locais não tem nem ar-condicionado, tá? Porque o Pacífico Oeste é conhecido por ter temperaturas amenas. Em uma semana do ano, eles têm uma temperatura mais quente, mas não é essas coisas de você necessita um ar-condicionado. Porém, as pessoas já estão começando a ver que não é bem essa a realidade agora com essa onda de calor. Todo mundo está lá sofrendo e todo mundo está aproveitando também a chance de poder ir para as praias, que são bem frias por lá, mas a água já está mostrando umas temperaturas mais de 20 graus, que também é bem frio, tá, gente? Mas para lá já é considerado quente no quesito água. E aqui a gente vai falar aqui uma coisa bem rápida para vocês, que hoje é o aniversário de 79 anos do cantor Gilberto Gil. Ele praticamente é um ouro brasileiro, é um tesouro brasileiro, né? E ele está completando agora 79 anos, então um abraço do pessoal aqui do Brazilian Times e do Iluminoite para o Gilberto Gil e muitas felicidades no seu aniversário e que você possa continuar trazendo música para alegrar os nossos corações brasileiros e trazendo sua história para que a gente possa conhecer cada vez mais, não só a cultura brasileira, mas também um pouquinho do passado da história brasileira. Gilberto Gil, para quem não sabe, foi sim exilado naquela que falaram que não houve uma ditadura, né? Mas ele sim foi um dos exilados. Ele, Caetano Veloso, Chico Buarque, eles foram exilados do Brasil por questões de ditadura, simplesmente. Então, hoje é o aniversário dele, então a gente tem que aproveitar aqui e dizer feliz aniversário, Gilberto Gil, e que esse ano traga mais e mais alegria para você e sua família, e que você possa trazer para a gente também. E vamos continuar aqui com uma notícia até interessante, preocupante, mas que a gente se alegra em dizer que realmente uma pessoa sensata fez com que as loucuras não fossem à frente. E eu vou explicar isso daqui a pouco. A gente vai para um breve intervalo aqui
Mas só para você ter uma ideia do que a gente vai estar falando, nós estaremos falando do que militares, chefes militares falaram sobre algumas decisões do presidente Trump que são bem preocupantes. Então, segura aí que a gente volta já já. Eu vou colocar aqui um dos nossos colaboradores. Segura aí. Meu nome é Caterine Púrpura e o meu trabalho é recomendar os melhores advogados dos Estados Unidos. CNN Legal Services. A nossa missão é ajudar você. É isso mesmo, gente. Então, a gente vai falar agora uma notícia que é bem assim, preocupante mesmo. Assim, não, nem querendo exagerar, mas é preocupante. E é um alívio poder falar que realmente não chegou, não foi à frente. E o que aconteceu? 2 chefes militares vieram a público e revelaram que tiveram que ignorar sugestões, como eles falaram, entre aspas, né? Sugestões do ex-presidente Trump durante todos aqueles protestos que nós vimos no ano passado. Esses militares, esses chefes militares, um coronel general, revelou que Trump estava falando e recomendando que quando os militares fossem defender as cidades e atacar o pessoal que estava protestando, eles usassem de força excessiva e encorajou a usar de força excessiva e também falou o seguinte: quebra os crânios deles. Uma outra coisa que o presidente Trump falou, de acordo com o que esses generais revelaram, foi que ele falou o seguinte: just shoot them, que é vai, atira neles. Num bom português, vai, atira, mete bala. Então, isso foi preocupante, porque vários protestos no ano passado foram bem violentos. Eu estava na área de Portland durante a maior parte desses protestos, desde o começo até o fim, né, praticamente. E quando esses protestos começaram lá, várias pessoas estavam aliás, a polícia local investiu em gás de lacrimogênico e vários outros equipamentos, bombas e outras coisas para atacar a população, no nível que eles não compram em um ano, eles compraram em um mês, mais do que eles compram em um ano. E também o nível de contaminantes na água local tinha subido bastante, porque eles usavam tanto gás que estava ficando perigoso andar pela área do downtown, no centro, né, onde estavam sendo esses protestos, né, onde estavam acontecendo. Também tivemos casos onde pessoas eram jogadas em vans e desapareciam por uns dias e eram liberadas depois, eram processadas, e foi muito comum a gente ver isso. E esses militares revelaram que Trump mostrava esses vídeos de violência e falava que era assim que ele queria e que quebrasse os crânios deles. Então, é um alívio poder dizer que esses militares usaram de bom senso e decidiram ignorar as sugestões, né, do ex-presidente. Porém, é preocupante quando você vê que esse mesmo ex-presidente já está começando a sua campanha política e tem, sim, várias pessoas que o admiram. Então, esse é só um momento para a gente refletir um pouquinho. E continuando aqui, a gente tem que falar um pouco de uma coisa que é triste, mas que a gente está acompanhando. Todo mundo do Brazilian Times está com o coração na mão. Acho que todos os brasileiros aqui nos Estados Unidos, no Brasil, acho que o mundo todo, toda vez que tem um acidente de apartamento em moradias, a gente sempre fica preocupado. E para nós que, como a nova geração está chamando millennials ou cringe, ou pessoas mais velhas, vamos falar assim, né? Nós acabamos relembrando um pouco Torres Gêmeas, né? Quando a gente vê aquilo desabar. Eu acabei relembrando também vários casos em apartamentos no Brasil que desabaram e que a população ficou lá isolada
solta, né, praticamente. Então, nesse caso do condomínio de Miami, vários relatórios estão vindo à tona e nós conseguimos alguns deles para compartilhar aqui com vocês. Então, senta aí que a gente vai falar um pouquinho disso. Primeiramente, nós já sabemos também de um caso que tem uma brasileira que foi passar um período no Colorado e o marido dela, italiano, e o filho brasileiro de 5 anos estão desaparecidos, mas ela está retornando, né, para a Flórida, super preocupada. É um momento muito difícil de ficar nessa, de não saber, de ficar nessa ansiedade. Então, todos nós do Brazilian Times estamos aqui torcendo que tudo dê certo e que possam encontrar a sua família e todas essas outras famílias. Mas vamos aqui aos fatos que a gente sabe até então. Esse condomínio teve um relatório em 2018 por uma firma de engenheiros e essa firma falou que nessa inspeção eles acharam várias red flags, bandeiras vermelhinhas, sinais de problemas, tá, gente? E esses engenheiros relataram que um grande erro do tempo da construção do prédio foi encontrado e que deveria ser consertado o quanto mais breve possível. Isso aconteceu em 2018, porém o custo do conserto sairia por volta de pelo menos 15 milhões de dólares e por isso não aconteceu. O prédio estava passando agora, começando a passar pelas as inspeções para a recertificação do condomínio, dizendo que está seguro, que é bom para as pessoas que moram lá, tal, né? Que ia acontecer agora no fim da primavera, começo do verão, porém não chegou lá. E essa recertificação aconteceria a cada 40 anos. Porém, os engenheiros que fizeram a inspeção em 2018 também revelaram que, olha só, o erro do tempo da construção revelou o seguinte, que havia uma necessidade extrema de ter uma drenagem no deck da piscina, porque essa drenagem não estava acontecendo direito e estava drenando água para o concreto, e isso estava enfraquecendo a estrutura do prédio. Isso foi um dos fatores que eles já estão apontando como possível principal fator, que é o enfraquecimento do concreto, fazendo assim com que o prédio desabe, né? Até então, faltam encontrar 156 pessoas, 5 já foram encontrados mortos sem vida, e já estamos no 3º dia das buscas. A queda o colapso do condomínio aconteceu por volta de 1h30 da manhã, e 130 pessoas já foram contadas, já sabem que estão seguras, mas ainda faltam 156. Um vídeo que veio à tona também, aliás, um áudio, foi de uma mãe que mandou uma mensagem para o seu filho dizendo que estava dormindo e acordou com um barulho, assim, de alguma coisa se mexendo no prédio, e estava muito preocupada, né? E algumas horas depois foi quando o condomínio caiu. E essa mãe ainda está desaparecida, viu? Então, mostrando que tinham sinais, mas a maioria das pessoas, infelizmente, acabaram ficando no meio dos escombros. Então, a gente fica aqui na torcida que eles consigam tirar. Eles têm vários voluntários também, desde igrejas, grupos comunitários, a comunidade local mesmo, e até mesmo ajuda federal para ajudar essas pessoas que agora estão desabrigadas, sem teto, sem nada mesmo, né? Para que elas possam ter um período até de folga e de estar num lugar seguro, sem falta de um teto e comida, né? Então, é nessas horas que a gente vê o pessoal se unindo e meio que renova a esperança da gente, né? E aqui a gente tem uma que é da OMS, ou seja, World Health Organization, que é a Organização Mundial de Saúde, que a gente sempre fala aqui das recomendações deles, mesmo as ruins, que a gente já fez piada aqui uma vez. Se você perdeu, volta aí, depois eu mostro para vocês a recomendação louca. Mas, continuando aqui, a OMS recomenda que vacinados, ou seja, pessoas que têm as 2 doses das vacinas que requerem 2 doses, ou pelo menos uma dose no caso da vacina da Johnson,
essas pessoas que já estavam sendo recomendadas a poder relaxar sem o uso da máscara, estão sendo recomendadas a voltar a usar a máscara. Então, se perdeu? Eu também me perdi um pouco, sabe por quê? Porque é um vai e vem que a gente fica assim, pode ou não pode? Mas, como a gente até mencionou aqui, poder pode. Melhor não, né? Porque até então nem todos estão vacinados. E nesse caso, a OMS está recomendando que as pessoas continuem tomando precauções e cuidados por causa das variantes, em especial a variante Delta, que tem sido a mais registrada aqui nos Estados Unidos. Então, para você que está pensando assim, já me vacinei, vou ficar de boas, tem situações que é melhor você voltar a tomar os cuidados que a gente tem que tomar, até para evitar problemas maiores. Então, fica só aqui essa dica da OMS, que hoje a dica pelo menos é boa, é um pouco mais assim, tem um pouco mais de fundamento, né? E para quem está curioso aqui, foi porque um tempo desses a OMS estava recomendando que mulheres na idade de procriação, ou seja, menarca menopausa, não podiam, aliás, deveriam ser banidas do uso de álcool. Então, não era questão de que se elas querem ou estão preparando para isso, mas se estão na idade, deveriam ser banidas. Então, foi uma recomendação bem machista, e a gente meio que registrou aqui, mas eu registrei de uma forma meio que protesto, tá? Então, vou logo deixar esse disclaimer, deixar claro aqui. Só um segundo. E aí, como eu já falei do Trump, eu não posso me esquecer de falar da Insurrection Act. O Trump, aliás, foi revelado agora que o Trump já estava preparando uma documentação para que os militares pudessem intervir em situações de protestos contra civis normais. Ele já estava preparando todo esse Insurrection Act, porém, quando aconteceu o negócio lá, a baderna, o ataque ao Capitólio, né? Ele apenas sentou e relaxou, nada fez, né? Então, só para mostrar que algumas coisas que aconteceram. E a gente vai partir aqui para algumas notícias que eu vou poder mostrar aqui na tela para você. Então, vamos lá, que a gente vai começar com essa, porque essa é uma daquelas coisas que parece coisa de filme, sabe, gente? Um ataque ao presidente da Colômbia, né? Uma tentativa de ataque ao presidente da Colômbia, acaba com um helicóptero que foi atirado, mas tudo ficou bem. E a Colômbia, o governo colombiano, oferecendo uma recompensa de 3 bilhões de pesos, que parece bastante dinheiro para gente, mas isso é por volta, apesar que também é bastante, tá? É por volta de 796 mil dólares. Ainda bastante, né? Mas quando você fala bilhões, a gente meio que o cérebro registra como algo assim, uou, que coisa, né? Mas não é essas coisas todas, não. E aí a gente vai continuar aqui, ó. Eles fizeram esse ataque, porém deu tudo certo, nada aconteceu. E eles estão determinados a encontrar os responsáveis por esse ataque que tentou derrubar o helicóptero onde o presidente da Colômbia se encontrava. E aí a outra notícia que a gente vai mostrar aqui, vamos ver se a gente consegue abrir. Que eu tinha até falado aqui para vocês, da inspeção do prédio. Olha só, eles acharam problemas que foram recomendados para que fossem corrigidos quanto mais rápido possível, só que acabou que tudo foi muito lento e nada aconteceu, né? Vamos continuando aqui. Vamos ver... E a gente está chegando ao fim, mas eu tenho uma notícia bem legal para mostrar para vocês. Eu só estou procurando aqui quando é as coisas ao vivo, né? Aqui, achei para a gente mostrar. Eu falei dessa notícia ontem, mas porque a gente quer terminar com uma notícia bem interessante, bem boa para todo mundo, né? Essa daqui é bem importante. Um exame de sangue feito no Reino Unido conseguiu identificar 50 tipos de câncer antes mesmo dos sintomas ou de complicações da doença aparecer.
E por causa que esse exame foi teve bastante sucesso e foi bem preciso, eles estarão expandindo para que a população toda também possa ser testada. Então, a gente vai deixar aqui com essa notícia que é muito bom, muito boa, muito bem positiva mesmo, para que a gente possa ter acesso e mostrar a vocês a importância da ciência. E isso não é uma briga religião, ciências, política e ciências, não, mas mostrar que a ciência tem sim o seu valor. Então, quando a ciência recomenda e a gente fala aqui, tome a vacina, cuide de você, cuide da sua saúde, faça seus exames, é por causa dessas coisas, desse tipo de notícia aqui, que mostra que a gente pode prevenir. Tem muita coisa na vida que a gente pode prevenir e tem que cuidar. Mas é com isso que a gente está chegando ao fim. Porém, eu falei que ia falar uns anúncios aqui. Eu vou até abrir o anúncio para não me esquecer de passar para vocês. E vamos lá. O anúncio que nós temos. Vamos, porque meu telefone que está com o anúncio aqui. Olha só. Isso é diretamente do seu Edilson, lá do Brazilian Times, que fala o seguinte: que já estamos programando para o segundo semestre desse ano os seguintes eventos. Então, gente, vacinação é bom por isso, porque isso dá chance da gente poder se reunir pessoalmente. Olha só, o Notable Brazilian Award, que vai homenagear os participantes do ano de 2020, previsto para o sábado, dia 13 de novembro de 2021. Ou seja, esse ano, dia 13 de novembro, eles estarão fazendo a celebração do Notable Brazilian Award, e vai ser na Ex-Casa do Brasil, na 43ª Rua em Manhattan, New York. E vai ser a 2 quadras do Times Square. Que mais? Temos também o Miss Brazil USA 2021, que é regional dos seguintes estados: Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, que está previsto para a primeira ou segunda semana de outubro, tá, gente? Então, segura aí. Essa ainda a gente vai ter certeza depois. E vai acontecer em Framingham, que é em Massachusetts. E eles estarão também celebrando a 6ª Gala Ball and Dinner, vamos lá, previsto para a primeira semana de dezembro de 2021. Esses eventos são produzidos pela Classic Productions and Events, realizado pela Brazilian Community Heritage Foundation, e temos o suporte da CDLE e a CTIB, bem como as mídias do Jornal dos Esportes, Jornal Achei USA e Jornal do Brazilian Times. Então, para você que está ouvindo isso e está interessado, você pode participar sim, tá? É só ligar para 617-764-2169, você pode entrar em contato com o pessoal do Brazilian Times e saber um pouquinho mais como participar. Mas por hoje é só, a gente tá chegando ao fim, a gente se encontra novamente na segunda-feira. Eu e o Amadeu Maia estaremos dando mais updates nessa situação do prédio em Miami. Com certeza a gente espera ter mais notícias para dar. E nós vamos falar de outras coisas também. Então, não percam, segunda-feira, 8 da noite, no horário de Nova York. A gente vai se ver por aqui. Até a próxima, tenham um ótimo final de semana e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.